Fala família, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e contamos com seu like e compartilhamento. Neste vídeo, daremos uma olhadinha no depoimento dado por um homem que frequentava os cultos da pastora Flor de Lis nos anos de 1990. O depoimento foi dado no dia 2 de setembro do ano passado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Vamos ver? O homem contou à polícia que conheceu Flor de Lis em 1995, quando participava de um grupo de orações no lote 15 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele afirma que a deputada o convidou a participar do grupo de orações em sua casa, à época no Rio Comprido, zona norte do Rio. Ele logo passou a também residir no local. Naquela época, o pastor Anderson também já integrava a família. A testemunha contou aos investigadores da DH que ao chegar na casa teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigado a ficar isolado em um quarto durante 7 dias. Nesse período, tinha que vestir roupas brancas e alimentar-se apenas de arroz e legumes. Ele relatou que no período ficava com uma Bíblia orando e recebia visitas de algumas pessoas da casa, consideradas por ele um grupo mais seleto que participava de rituais secretos. O homem contou que em determinado dia, dentro do período de isolamento, Flor de Lis foi sozinha ao quarto onde ele estava e eles fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram outras vezes. O declarante se recorda que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico, pois considerava que havia tido relações praticamente com um ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava, diz trecho do depoimento. O antigo morador da casa de Flor de Lis não deixa claro se naquele momento já existia um envolvimento amoroso entre Anderson e a deputada. Ele cita que o pastor era uma espécie de guardião de Flor de Lis. Em sua biografia, a pastora afirma ter começado a namorar com Anderson em 1993. O homem ainda relatou aos policiais que presenciou a realização de um ritual no qual Flor de Lis solicitou a alguns filhos que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com o sangue salmos da Bíblia. Naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em sua casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer as tarefas domésticas. A testemunha relembrou ainda um ritual, segundo ela, feito por um dos filhos afetivos de Flor de Lis, Alexander Felipe Matos Mendes, conhecido na família como Luan, amando da mãe. O rapaz teria colocado a foto do empresário Pedro Werneck em cima de uma maçã com fitas coloridas, sendo jogado mel por cima. O homem ainda revelou à polícia que em certa ocasião, quando a família se mudou para uma casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve autorização para participar de um ritual no qual antes sua participação era vetada. Segundo ele, na casa o pastor Anderson ficou pelado no centro de um círculo feito a giz. Flor de Lis então iniciou uma espécie de reza ou mantra, no qual oferecia a Anderson como oferenda. Logo que chegou na casa, o homem afirma já ter notado que o pastor Anderson era uma figura central na família. Ele relata que logo após sua chegada, houve uma reunião na qual o pastor afirmou que todos do grupo seleto, do qual ele passou a fazer parte, eram anjos caídos, e Flor de Lis estava ali para recuperá-los. Anderson prosseguiu dizendo que Flor de Lis era, na realidade, um querubim de nome Keturiene, mas aquele assunto era reservado e restrito a um grupo da casa. De modo que o Ministério Público Estadual recebeu informações anônimas das práticas que existiam na casa de Flor de Lis, no Jacarezinho.
Em 2 delas, as denúncias eram de que a deputada fazia rituais de magia negra. As informações foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O homem contou que após um adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, Anderson pediu a Flor de Lis autorização para se relacionar sexualmente com a jovem. Diz que Flor de Lis autorizou e de fato ocorreu por vezes. No entanto, a jovem não gostava dessa situação, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis. Diz trecho do depoimento. O homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. Em 2000, quando já namorava a atual esposa, o homem resolveu sair da casa de Flor de Lis. Ele contou à polícia que quando a sua mulher teve conhecimento do que ocorria na casa da deputada, fez uma denúncia à Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio. Procurada pela imprensa, Flor de Lis afirmou que a testemunha deveria provar as acusações que estava fazendo. Isso é algo que responderei a ele judicialmente. Ele terá que provar o que ele fala, porque são coisas muito graves e sérias que ele fala, disse a deputada. Eu só tenho que acrescentar o seguinte: o sistema tem o poder de transformar demônios em mitos e anjos em monstros. Flor de Lis é mais um falso mito criado pelo sistema. Lembro-me muito bem dela na década de 1990, quando ela ganhou notoriedade, popularidade, ao acolher aquelas crianças que sobreviveram à famosa chacina da Candelária. Logo após, ela já estava aparecendo em programas globais, como é o caso do programa da Xuxa, que na época era exibido pela Rede Globo. Então, obcecada por fama, dinheiro e poder, logo Flor de Lis abriu a sua própria igreja, lançou-se na música gospel e iniciou a sua carreira política. De modo que as suas falcatruas só começaram a serem descobertas após o assassinato de seu esposo, o pastor Anderson do Carmo, que aconteceu dentro de sua própria residência, sendo o seu filho biológico mais velho, o Flávio, considerado como o principal suspeito de ter cometido o homicídio. Portanto, o próprio enteado matou o seu padrasto, o seu pai de criação. Qual casal de pessoas normais adotaria mais de 50 crianças? Qual o objetivo? E os recursos? Na verdade, aquela grande família tradicional, evangélica, midiática, brasileira era apenas um disfarce para a projeção do casal. Não se engane, as orgias e rituais esquisitos são bastante comuns nas seitas pentecostais. Só cego que não vê. Família, falta-me motivação para dar continuidade a este trabalho. Isto porque vejo o Brasil emergido em um contexto de ignorância exacerbada. As pessoas parecem que, sei lá, não conseguem enxergar as coisas mais óbvias. Isso me fez parar este canal por 2 vezes, mas enquanto restar-me um pouquinho de força, continuarei. Conto com seu like, compartilhamento, comentário, inscreva-se. Forte abraço.